Tá calor não, Ana? Você está Tá lá na sim. sala do Evaldo? Boa noite, gente. Tá calor. Sejam bem-vindos. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Vamos lá, Boa estamos noite. chegando aí. Hoje é dia 9 de março. Página 115 do Minuto de Sabedoria. Bom? Então, vamos lá. Plante sementes de bondade, de amor, mas não se preocupe com os resultados futuros. Se não obteve o bem que você esperava, ou se o benefício não provocou a gratidão desejada, não se aborreça. Ajude e passe adiante. Lance as sementes ao solo e deixe que cresçam, frutifiquem, segundo as possibilidades do terreno. Aguarde o tempo, mas, por enquanto, plante as sementes da bondade e do amor, por onde quer que você passe. Vamos treinar, vamos plantar. Eu vou pedir ao Mário para fazer a nossa prece inicial. Pode ser aí, Mário? Ok. Então, agradecemos a Deus, agradecemos ao nosso Senhor, aos espíritos amigos dessa casa, por esses momentos que nós passamos aqui. Né? Realmente são momentos que nos ajudam não só no nosso coração, como na nossa mente. Possamos absorver essas mensagens e usarmos no nosso dia a dia. E te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, por todos aqueles que não puderam chegar até esse momento. Que Deus nos abençoe. Obrigada, Mário. Hoje quem vai fazer o nosso estudo, a gente está estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, é o Roberto, é o capítulo 19, a fé transporta montanha, e é o item 12, a fé humana e a divina. Certo, Roberto? Boa noite, pessoal. Está certo, é? É o primeiro e segundo parágrafo, né? Isso. Está certo. É sobre a fé divina e a fé humana. É a mensagem de um espírito protetor. A fé é o sentimento inato no homem da sua destinação. É a consciência das prodigiosas faculdades que traz em germe no íntimo, a princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. Até o presente, a fé só foi compreendida no seu sentido religioso, porque o Cristo a revelou como poderosa alavanca e porque nele só viram um chefe de religião. Mas o Cristo, que realizou verdadeiros milagres, mostrou, por esses mesmos milagres, quanto pode o homem que tem fé, ou seja, que tem a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode realizar-se a si mesma. Os apóstolos, com o seu exemplo, também não fizeram milagres? Ora, o que eram esses milagres, senão os efeitos naturais de uma causa desconhecida dos homens de então, mas hoje em grande parte explicada, e que será completamente compreendida pelo estudo do espiritismo e do magnetismo. Bom, esses dois parágrafos, né, eles englobam, né, dois assuntos interligados, evidentemente, que é a fé e a capacidade da fé de realização. Eu vou começar trazendo aqui um conceito desse livro, que não é espírita, mas é um livro, deixa eu ver se dá para ver aqui. Vamos ver se dá para ver aqui. O nome do livro é Contentamento. É um livro de uma conversa, né, de uma semana que o Dalai Lama teve com Desmond Tutu. Desmond Tutu, ele é um arcebispo, né, da Igreja Cristã Ortodoxa, da África do Sul. Ele também é um ganhador do Prêmio Nobel da Paz. Ele é uma criatura altamente espiritualizada. Então, ele cria aqui, ele traz um conceito do que ele chama de contentamento. Contentamento. Então, lendo o livro, a gente vê que o contentamento é uma posição que é um sentimento que nós podemos ter aqui na Terra, porque a gente sabe a nossa felicidade aqui na Terra não é
possível ser completa. Então, ele traz o conceito de contentamento como sendo aquele sentimento que a pessoa tem quando ela tem fé vamos dizer assim, na justiça de Deus, na bondade de Deus, tem fé de que tudo o que acontece é para o bem dela, ela vai adquirindo, vamos dizer, esse sentimento daquilo que ele chama de contentamento, que é diferente de felicidade. Por quê? Fala assim, como que uma pessoa, por exemplo, a pessoa tem um filho que desencarnou. É difícil a pessoa, com todo o conhecimento que a pessoa tem, ele disse que a pessoa não vai ficar feliz por causa disso. Mas esse estado de contentamento é vamos dizer assim, uma reflexão, a pessoa atinge pela reflexão, se libertando aqui do jugo que nós temos aqui na Terra, as coisas materiais, vamos dizer, a nossa angústia para conseguir as coisas materiais. Tem assuntos aqui interessantíssimos que não vai dar tempo de abordar. Mas o estado de contentamento é um estado de uma pessoa que tem fé, a fé verdadeira, e uma fé amadurecida, e sabe que esse sentimento é um sentimento que eu vou fazer aqui uma pequena leitura aqui de um trechinho de um parágrafo, diz o seguinte: o contentamento não é apenas um sentimento, não é algo que simplesmente vem e vai, é algo muito mais profundo. É uma forma de compreender o mundo. Muitas pessoas esperam pela felicidade ou pelo contentamento. Quando conseguirem um emprego, quando se apaixonarem, quando enriquecerem, então serão felizes. Então terão contentamento. Mas, na verdade, o contentamento está disponível agora sem precisar esperar nada. Ou seja, a pessoa tem que fazer uma revisão dos seus valores, né? A gente sabe que, vamos dizer, lá no budismo, os monges são pessoas totalmente desprovidas, né, vamos dizer assim, desses estresses, de ambições materiais. Ele coloca uma coisa que eu achei muito interessante dentro desse conceito aqui do contentamento. Ele faz uma metáfora, como se nós temos que ser como o oceano. A nossa vida, a gente tem que entender, né, que a vida aqui no nosso plano material, aqui na Terra, ela não vai deixar de ter essas tempestades, essas chuvas, trovoadas. Então, nós temos que ser como o mar. Na superfície, essas coisas vão acontecendo. Mas, se nós tivermos esse estado de espírito do contentamento, nós, nas profundezas, estaremos sempre serenos. Pode estar acontecendo que tempestade estiver acontecendo, porque se nós estivermos atingindo esse estado de contentamento que é acessível a todas as pessoas que têm fé, nós estaremos totalmente serenos. Porque, na realidade, ele fala aqui uma coisa que eu acho muito interessante, né? Vamos dizer assim, a coincidência, né, com a doutrina espírita, né, com esses conceitos, né, que o Dalai Lama traz com esse arcebispo Tutu, da África do Sul. Olha só, ele fica assim, ele falando sobre ambição. Para alguém criado nos Estados Unidos, porque quem faz o livro, quem escreve o livro, é um americano que, vamos dizer, teve a oportunidade, ele foi lá antes, preparou para poder tirar proveito e compor essa conversa do arcebispo com o Dalai Lama. Ele fala assim: para alguém criado nos Estados Unidos, onde a ambição é uma virtude, o casamento da iniciativa com a persistência, fiquei surpreso com a resposta. Será possível que nosso desejo de ter e possuir, que parece ser a nossa maior ambição na vida moderna, seja um engodo? E talvez a crença de que mais é melhor possa ser a receita para o estresse e a frustração, no final das contas, da insatisfação? Talvez uma questão de prioridades, o que realmente vale a pena perseguir, do que realmente precisamos, de acordo com o arcebispo e o Dalai Lama, quando percebemos como precisamos de pouco, amor e conexão, o desejo de ter e possuir, que pensamos ser tão essencial para o nosso bem-estar, assume o seu lugar de direito e não é mais o foco ou a obsessão da nossa vida. Aí ele fala, devemos tentar ser conscientes. Então, ele diz o seguinte: para a pessoa ter
atingir esse estado de contentamento, seria de serenidade, seria de, quando Jesus fala, né, dos mansos e pacíficos, né, esse conceito de contentamento eu achei uma coisa extremamente interessante, porque é muito que realmente é uma distinção assim de uma felicidade que vai e vem na Terra. Nós temos momentos em que nós temos algumas realizações, na maior parte das vezes até exteriores, né, em que nos sentimos felizes, e em outros momentos não é possível sentir feliz com um drama, com uma catástrofe que acontece. Mas o contentamento, nós sabendo que tudo que nos acontece é para o nosso bem, que todas as coisas são coordenadas, são administradas por Deus para o nosso benefício, nós podemos atingir esse estado de contentamento. E esse estado de contentamento também implica, como eu tentei fazer aqui uma síntese, né, porque o assunto é bem vasto, né? Esse estado implica também de nós rearrumarmos as nossas prioridades na vida, a nossa ordem com tudo, né, que ele fala na alimentação, ele fala nos desejos, na disciplina, na necessidade de disciplina nos nossos pensamentos. Então, tudo isso é um conceito muito coincidente com a doutrina espírita, mas esse conceito do contentamento, para mim, foi uma coisa muito importante. Eu tenho aqui, né, eu vou ler aqui um pedacinho aqui aqui do livro do Hammett, que fala o seguinte: no universo, nada existe que não tenha sua razão de ser. Tudo aquilo que parece desastroso e negativo em nossa existência nada mais é que a vida articulando caminhos para que possamos chegar onde estão nossos reais anseios de progresso, felicidade e prazer. A criatura que aprendeu a ver o encadear dos fatos de sua vida, além de cooperar e fluir com ela, percebe que aquilo que lhe parecia negativo era apenas um caminho preparatório para alcançar posteriormente um bem maior e definitivo para si mesmo. Então, a gente vê esse conceito aqui espírita, né, que o espírito Hammett nos traz, vem ao encontro totalmente vamos assim, desse conceito, né, que é necessário, né, que a pessoa que tem fé ele tem esse conceito incorporado, que é esse conceito do contentamento. Esse nosso trechinho aqui, nesse segundo parágrafo, ele fala também sobre um assunto, né, sobre o poder da fé. Né? O poder da fé. Na época de Jesus, evidentemente que ninguém teria condição de compreender os mecanismos que ocorrem, que são mobilizados pela nossa vontade quando a pessoa tem fé, e a fé pode não ser uma coisa só voltada para o bem. É evidente que, quando o espírito está voltado para o bem, ele tem uma fé, vamos dizer assim, mais produtiva, uma fé positiva. Então, agora, uma coisa que é interessante aqui que eu quero trazer é o seguinte: como as coisas são concatenadas. Nós sabemos, né, que o Eurípides Barçanufo ele teve uma missão anterior. Ele nasceu em 1880 e desencarnou em 1918. O Chico nasceu em 1910. Então, eu já li que o Eurípides ele veio no interior de Minas, que era aquela mentalidade católica assim bem arraigada. Ele veio como um missionário para preparar o espírito desse avanço que a doutrina espírita traz para o Chico Xavier poder desenvolver uma coisa concatenada. Da mesma forma, quando Kardec veio trazer a nossa codificação espírita como missão, nós tivemos antes espíritos que estudaram profundamente esse magnetismo. Por exemplo, um deles, né, o principal, foi o Mesmer, que era um médico suíço, que ele desenvolveu, como Kardec, ele foi muito perseguido, ele só veio a ser reconhecido no ano que ele estava desencarnando, já com 80 anos. Ele veio a ser reconhecido. O Mesmer, olha só que coisa interessante, ó. Foi dito por Kardec, foi fundamental a influência das ideias de Mesmer na revolução moral do século XIX, o Espiritismo.
Allan Kardec, antes de se dedicar aos estudos dos fenômenos espíritas, durante a sua brilhante carreira como escritor e educador, havia estudado a ciência de Mesmer durante 35 anos. E as relações entre magnetismo animal e espiritismos são, para ele, tão basilares que ele afirmou numa revista espírita, num momento conclusivo de sua obra. Que, bom, eu não vou ler aqui não, porque está acabando o tempo. Ele fala assim, o magnetismo e o espiritismo são duas coisas que uma não pode se explicar sem a outra. Então, a fé raciocinada é uma coisa que eu vou levantar só esse ponto. A fé raciocinada hoje é necessário que a gente tenha o entendimento do magnetismo animal, quer dizer, que os milagres de Jesus, aquilo que a gente tinha como milagre, tudo isso é estudado e é explicado através do magnetismo. Evidente que Kardec estudou 35 anos antes de começar a função dele de codificador, sem nenhuma, vamos dizer assim, ele não tinha nem noção ainda que ele ia ser trabalhar nisso, ele foi um estudioso do magnetismo. E nós sabemos hoje que o magnetismo cientificamente, já hoje se estuda isso sobre a diferença de potencial que existe entre as células, a corrente elétrica, vamos dizer, a capacidade do cérebro, né, que as nossas emissões cerebrais são elétricas também, né, de mobilizar essas correntes, esse magnetismo. E esse assunto vem desmistificar a religião. Esse assunto vem ao encontro da fé raciocinada, porque quem estudar o magnetismo seria interessante, todos nós estudarmos um pouquinho de magnetismo. Nós vamos ter, estudando esse magnetismo, nós vamos entender por que o Kardec falou em fé raciocinada. Na época, Jesus não tinha condição de explicar aquelas coisas, porque ninguém ia entender o que era magnetismo. Mas hoje, já 150 anos depois da codificação espírita, nós temos toda a capacidade de saber como Jesus andou sobre as águas, como ele curava o leproso, em função tudo cientificamente através do magnetismo. Eu vou parar por aqui, apesar de ser um assunto muito interessante, porque está o nosso tempo aí. E pela cara da Adriana, o tempo encerrado. Obrigada, Roberto, pelo seu estudo. A gente agradece toda a contribuição que você trouxe, né, com outras leituras, e a gente passa, então, para os grupos. O primeiro grupo é o grupo Sheila. Ficou com quem? Evaldo? Quem mais? Oi, boa noite a todos. Ficou com Evaldo, Leila e Marlúcia. Tá? Bem-vindos. O que nós conversamos lá na sala, né, e chegamos à seguinte conclusão, que todos nós temos essa semente da fé já dentro da gente. A sua germinação ela vai depender da forma de como vamos cultivá-la, né? Se desejamos uma fé robusta, conforme o Roberto falou, firme, crente, racional, nós temos que começar a trabalhar a nossa reforma íntima, superando os sentimentos de baixa vibração, como o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ira e outros, né? Que nos faça paralisar ao invés de progredirmos. O Cristo, ele mostrou ao homem, né, que ele também é capaz de superar as fraquezas, né, e fazer os milagres, desde que a sua fé seja alicerçada numa base sólida. A fé segura, ela proporciona a perseverança, o desejo e os recursos para se atingir os objetivos que se deseja. Mas, para isso, o homem tem que ter vontade de trabalhar na construção dessa fé, senão a semente fica lá adormecida do jeito que ela veio, né? Com humildade e determinação. Assim, podemos operar o que muitos, né, chamam de milagres, e que nada mais é que a realização do desejo inicial, né? E como o Roberto falou, esses milagres, o magnetismo, juntamente com o espiritismo, pode explicar melhor, né? Mas nós somos capazes, desde que a nossa fé seja firme e fortalecida. Foi isso que a gente concluiu. Muito bom, Marlúcia. Excelentes comentários. Obrigada. A gente passa, então, para o segundo grupo. Humberto de Campos ficou com quem? Carlos? Quem mais? João? Isso? Isso, João e Josi.
e Josi. Bem-vindos. Bom, boa noite. Boa. A gente refletiu que a fé, muitas vezes, independe da religião, né? A pessoa já tem aquela determinação, tem a fé interna, né? Tem a fé inata, como diz o texto. E é muito interessante observar que, muitas vezes, pessoas que nascem em comunidades, em situações muito difíceis, né? Familiares, materiais mesmo, mas que têm uma determinação, uma vontade tão grande que, ao longo da vida, vão conseguindo vários objetivos, né? Vão conseguindo superar essas dificuldades, né? E aí a gente refletiu que, muitas vezes, isso já vem de outras encarnações. A pessoa já adquiriu, né, aquela virtude, né? Já se tornou uma virtude, assim como aquele que não fuma, que não bebe, né? Ele já ultrapassou esse tipo de vício, né? Então, em algumas situações você consegue isso materialmente muito rápido, ao longo da sua existência, e mais tarde aí você consegue desenvolver a evolução espiritual em si. Ou você vê espíritos mais evoluídos, né, como você vê Chico Xavier, Dona Ivone, que vieram em situações de muita pobreza e cresceram basicamente espiritualmente, né? Não se preocuparam com o material e já foram para uma evolução bem maior do que espíritos menos adiantados como nós. Então, a fé está na gente e a gente tem que cultivar, desenvolver e acreditar, né? Acreditar que todos podemos atingir, como a gente está aqui hoje tentando buscar, basicamente, nossa evolução espiritual, que é o mais importante para nós, né? Foi isso. Muito bom, João. Obrigada. Obrigada ao seu grupo pelos comentários, por ter falado pela turma. A gente vai para Caibaixu. Ficou com quem? Eu, Dona Iris e o Roberto. Muito bom. Você vai falar? Isso. Bem-vindo. Olha só. Muitas das vezes a gente tem pessoas que têm aquela fé religiosa, mas não tem aquela fé sentida, aquela fé de convicção. Acham que só o líder religioso pode proporcionar, de repente, um bem-estar, o seu bem-estar. Mas, na verdade, quando a gente se tem uma fé raciocinada, a gente depara, nós conversamos no grupo, lá na sala, que muitas das vezes somos energias. Então, nós temos, se tivermos acentuada a moral e a nossa vontade, o nosso querer, nós podemos manipular as energias. É o que acontece. É o que acontece digamos, na casa espírita. Muitas das vezes, o médium está ali com aquela vontade, com aquela certeza que não está só. Entendeu? Existe manipulação da energia magnética do médium e existe a manipulação da energia cósmica. Então, se nós temos essa convicção, essa certeza que tudo digamos, vem a nosso favor, é só a gente acreditar e ter fé que as coisas podem ser modificadas. E quando não se consiga o desejo que a gente, muitas das vezes, a gente espera, almeja conseguir, é porque aquilo, no momento, não está sendo bom para a gente. E muitas das vezes, eu acredito, tenho fé, quando as coisas acontecem a meu favor. Então, o ser humano é assim, tem fé, se foi a contento, ele tem fé. Mas, se não for a contento, aí eles falam, Deus não podia ter feito isso comigo, isso aqui. Então, a gente tem que ter a certeza que, a todo momento, nós somos auxiliados, ajudados, e ter fé que as coisas sempre acontecem da melhor forma para a gente. O que for melhor para a gente.
acordo com a Tá? vontade do Pai. Muito obrigada, Isso Zé. aí. Muito bom teu comentário, obrigado por falar pelo teu grupo. A gente passa para o grupo Leon Denis. Ficou com Com a Alcides, Regina, com Alcides e Olívia. Olívia. Bom, a gente chegou à conclusão de que, para se ter fé, a pessoa não precisa ter religião, que a fé humana que lhe dá certeza da vitória na sua vontade de querer e poder triunfar. O Alcides ainda deu o exemplo de que, quando a pessoa começa a andar de bicicleta, por exemplo, a nadar, né? Se ela não tiver aquela fé que ela vai conseguir aprender, aí ela desiste no meio. Então, ela tem que ter essa fé. O homem que acredita em uma vida futura, além da morte, que tem certeza de que pode realizar ações boas e nobres, encontra nessa fé a força necessária para a vivência da caridade, da renúncia, da abnegação, da dedicação, do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Os chamados milagres realizados por Jesus e seus apóstolos nada mais são do que o exercício da fé no uso de suas faculdades espirituais, acionadas pela vontade de querer o bem do próximo, mas assentada na fé do enfermo. Fé essa, não virtude mística, mas uma verdadeira força de atração. Bonito. Muito legal. Obrigada, Regina. Muito bom comentário aí que você fez, falou pelo seu grupo. A gente vai para o Manuel Filomeno de Miranda, que é o último grupo. Ficou com quem? Ana, não é isso? Eu vou falar. Quem estava no seu grupo, Ana? Quem estava no meu grupo, eu, Sônia e Marta. Bem-vindas. Tá? Bom, o valor da fé, tá? Eu vou ler um trechinho aqui que eu achei muito lindo. Entre algumas pessoas, a fé, de alguma forma, parece inata, como acontece muito, né? Uma centelha é suficiente para desenvolvê-la. Essa facilidade é um sinal evidente de progresso anterior, Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. O homem precisa acionar os mecanismos da fé existente em seu coração. Falar de fé é comum a todo, mas mostrar o seu valor diante das lutas diárias é algo que deve ser feito cuidadosamente, para que as criaturas não se sintam ou diminuídas nas suas dores ou comparativamente superiores àqueles que falam. Isso porque a fé é o resultado de um crescimento interior, e aquele que fala deverá estar intimamente convencido de que esta experiência e tem vivência, muita vivência em torno do assunto. É por isso que o homem deve procurar sempre e sempre movimentar seus melhores e maiores recursos para que consiga superar as lutas com a certeza de que Deus o ampara, o fortalece e o sustenta. Às mães que perderam seus filhos, aos esposos que perderam suas esposas, aqueles que lutam com as dificuldades, recomendamos a fé, a busca dos valores maiores em Deus, a luta por adquirir sempre contínuos valores que os estimulem a vencer. Que Deus permaneça com todos, muita paz. Herman, do Palavras do Coração, né? E a gente não precisa acreditar, você não precisa acreditar no impossível, você só precisa ter fé e acreditar em Deus. Assim tudo é possível. Eu acho que fala muito do texto, né? Da nossa fé, que a nossa fé é inata. Muitas vezes, né, a gente fica, eu vou conseguir. Eu estava falando com a Sônia também estava falando sobre isso, a Martinha também falou que ela está com muita fé que ela vai superar essa depressão. Eu falei para ela que ela já está superando, só do fato dela todos os dias estar aqui junto a nós, no estudo, ela está se fortalecendo e que ela tem que, assim, eu vou conseguir, vamos conseguir. Essa é a fé. É a gente falar, eu vou conseguir. Porque muitas vezes vem aquelas provas e
desanima a gente, nos derruba, mas a gente tem que persistir, ter fé que a gente vai conseguir. E cada dia, para mim, está sendo com muita fé e muita esperança que eu vou conseguir, nós todos vamos conseguir, estamos aqui para isso. Bati 28, pronto. Obrigada, Ana, obrigada a todos os grupos que estudaram em casa, que fizeram os comentários, obrigada, Roberto, pelo excelente estudo, né, que trouxe para a gente. Eu vou pedir a Olívia para fazer a nossa prece, envolvendo, Olívia, a dona Alva Augusta de Araújo, que é a mãezinha do Jairo e da Jaqueline, que está internada, tá bom? Envolvê-la, por favor. Libera seu microfone. Tá bom. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de podermos refletir, de podermos juntos nos fortalecer, nos educarmos, nos fortificarmos, no sentido de vos seguir. Ajuda-nos, Senhor, nos dando a coragem necessária para seguir no vosso caminho, para construir a nossa fé que nos leva até vós. Em especial, Senhor, pedimos a vós que envolva a Dona Alva nesse momento tão difícil. Dele, Senhor, um coração sereno, um coração cheio de esperança e a certeza que não está só. Graças a Deus. Assim seja. Muito obrigada, Olívia. E quem vai compartilhar a música de hoje é a Ana Maria. Vamos lá. Estou com os ajudantes agora. Bom. Boa noite. Quem souber fazer um grande coral aqui para que essa fé possa alcançar nosso Brasil, né? Da perfeita razão de Deus. E Deus que é amor com potencial nos criou então, para que diante da dor não duvidássemos de nós mesmos. Pois tudo passa quando confiamos em Deus, tudo passa, tudo passa quando confiamos em Deus, tudo passa quando confiamos em Deus, tudo passa, tudo passa. Precisa para o bem conhecer. Ela é paciente, pois sabe que a alma, não finda com a morte, prossegue a crescer, prossegue a crescer, amadurecer.
perfeita razão de Deus. E Deus que é amor com potencial nos criou então, para que diante da dor não duvidássemos de nós mesmos. Pois tudo passa quando confiamos em Deus. Tudo passa, tudo passa quando confiamos em Deus. Tudo passa quando confiamos em Deus. Tudo passa, tudo passa. Linda música, né? Renato Pavani, da Cristina Pavani. Eu já coloquei essa música em algum momento do nosso estudo, mas muito bom ela ter trazido, e combinou exatamente com o estudo do Roberto e o que a gente está estudando no capítulo 19 do Evangelho. Muito obrigada a todos mais uma vez. Obrigada, Ana, pelo suporte, Roberto, e a todos que participaram. Um beijo no coração. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom descanso. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.